Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, abram suas Bíblias comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 5, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura no coração, já cometeu adultério contra ela. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o, atira para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Se tua mão direita te faz pecar, corta e atira para longe de ti. É melhor perder um dos membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Amém? Bom, mais um dia que nós temos aqui a oportunidade de estar na presença do Senhor para refletir na palavra dele, em todos os seus mandamentos que ele instituiu para toda a humanidade. Como eu venho falando, esses mandamentos vieram a ser apresentados por Deus e escritos pelo próprio Senhor. Mas nós temos precedentes de que esses mandamentos eles já existiam, impressos no caráter e no comportamento dos homens antigos. Nós temos aí pessoas como José, Abraão, Jó, Noé, que foram considerados homens retos, Enoque, homens que andavam com Deus, homens que sequer conheciam a lei escrita de Deus, mas naturalmente faziam essas coisas. E dentre elas, nós estamos também falando aquelas que dizem respeito à relação do homem e da mulher, tendo como o pecado mais grave no campo da área sexual o adultério, que é apresentado por Deus como um pior dos pecados do campo sexual que se pode ter dentro das relações entre o homem e uma mulher. Na semana passada, eu já fiz a apresentação de alguns temas relativos a esta questão. E hoje nós vamos dar continuidade. É muito importante que você preste bastante atenção nisso que vai ser falado hoje, bem como na memorização ou a anotação aí na sua Bíblia dos textos que nós estaremos citando aqui. Estamos falando do mandamento que proíbe o adultério, mas é um mandamento que vai mais profundo. Ele proíbe os pensamentos, ações e qualquer sentimento que caminhe nesse sentido de pecar contra a pureza do ser, a pureza natural do homem e da mulher. Este mandamento ele proíbe, como nós acabamos de ler, essa impureza nos pensamentos, na palavra, na conduta. Nós fizemos a leitura aqui do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 27, um dos textos que eu quero que você guarde na tua mente, no coração, e que você escreva aí na tua Bíblia. A paz da sociedade, ela depende inicialmente da correta relação familiar aos moldes bíblicos. Quando esta relação não observa a lei divina ao seu respeito, vemos os efeitos malignos em nossa sociedade. Dentre eles, o mandamento ressalva o mais grave dos efeitos malignos que a quebra deste mandamento pode promover no meio da sociedade, que é o adultério. Irmãos, a paz social, ela depende fundamentalmente da estruturação familiar. Quando temos famílias estruturadas, nós temos pessoas de bem na nossa sociedade, nós temos a paz social, nós temos aí o desenvolvimento, né, da nação, e tudo isso é gerado a partir de pessoas que têm um fundamento moral, e nós pensamos que todo fundamento moral ele parte da religião cristã, o verdadeiro fundamento moral, principalmente os cristãos. Os cristãos eles têm muito a oferecer para a sociedade,
principalmente do ponto de vista moral, porque são pessoas de bem, que observam os preceitos do Senhor e podem promover o bem-estar social, podem promover justiça social, podem promover coisas boas para a nossa sociedade. Todas as vezes que você observa alguns dos maiores problemas da nossa sociedade, e aí eu vou citar um, que essa semana tem sido bastante citado aí nas mídias sociais, que é a criminalidade, né? Quando você olha para esses jovens que estão no mundo da criminalidade, quase sempre, quando você observa, pela observação, as famílias que esses estão inseridos, nós vemos bastante a falta de uma estruturação por parte do pai, por parte da mãe. E isso reflete no comportamento e na vida dos filhos. Não estou dizendo que essa dinâmica vai sempre acontecer, porque por incrível que pareça, existem famílias de bens em que os filhos são pessoas más, né, que produzem destruição para a sociedade e impedem o avanço, né, da sociedade. Mas quase sempre, e na maioria esmagadora dos casos, todas as vezes que nós vemos problemas relativos aos filhos, nós associamos isso e olhamos para a relação familiar que possuem dentro dos moldes da família. Quando nós não temos uma família estruturada segundo a palavra de Deus, nós temos aí a visibilidade desses problemas que estão na sociedade, que emanam da família. Antes de apresentar problema na sociedade, no coletivo, esses problemas também são apresentados dentro do convívio do lar, dentro da família. Esse jovem que é rebelde, que gera destruição na sociedade, ele também faz isso dentro do âmbito da família. Então, tudo que for e tudo que atuar no sentido de preservar a família, fortalecer os vínculos familiares, colocar leis que estão de acordo com a palavra de Deus e que estão diretamente ligadas à proteção da família e dos direitos da família, nós teremos o bem para a sociedade, nós teremos resultados positivos para a sociedade. Mas todas as vezes que a palavra de Deus é contrariada nesse assunto, não é observada pelas famílias, ou quando o Estado atua de uma maneira a coibir, né, a presença da religião cristã e a imposição da moral cristã no âmbito da família, nós vemos o resultado disso como atos catastróficos na sociedade. Dentro do âmbito familiar, um dos maiores problemas, ou o problema que pode gerar mais destruição, o pecado que pode inferir um atentado contra toda a família, é o adultério. Então, o mandamento divino, ele está posto a fim de preservar a matriz, né, da sociedade, que é a família, a essência da sociedade, que é a família. Esse mandamento está diretamente ligado ao interesse de Deus de que a família vá bem, de que a família se desenvolva dentro da palavra dele, que a família esteja dentro dos princípios que ele determinou na criação do mundo e na criação do homem, quando assim o fez. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher e ambos serão uma só carne. E o que Deus uniu, não separe o homem. Então o propósito de Deus, quando apresenta este mandamento, além de coibir todos e quaisquer tipos de impurezas, está diretamente ligado ao sentimento que Deus tem de preservar aquilo que Ele criou, que é a família. Pode passar. Na semana passada nós falamos da monogamia, que é o casamento heterossexual entre um homem macho e uma mulher fêmea. Casamento entre macho e fêmea, um homem e uma mulher. É o molde, o modelo perfeito que Deus determinou. Mas nós também temos em algumas sociedades esse modelo chamado de poligamia. Poligamia é o modelo de união que envolve mais de duas pessoas. Vocês já viram, isso não é novo, que em algumas sociedades o homem ele possui uma quantidade elevada de mulheres. Já vi casos que
homens que possuíam até 30 mulheres, né? Um modelo totalmente descabível, um modelo que uma pessoa comum, que não tem o mínimo de conhecimento da palavra de Deus, ela naturalmente repugna esse tipo de coisa. Sem ter o conhecimento das Escrituras, sem ter o entendimento de Deus, uma pessoa qualquer, ela jamais aceitaria tal conceito. E esta recusa por parte de qualquer pessoa, quando vê um tipo de relacionamento nesses moldes, que envolve mais de duas pessoas, qualquer pessoa repudiaria, porque isso está na natureza do ser. O ser, ele não pensa desta forma, ele não foi criado para viver dessa forma. Por isso há um instinto natural em nós que reprova esse tipo de comportamento. Este conceito, ele não pode ser chamado de casamento. Ele é chamado, às vezes, de casamento do ponto de vista civil, dos homens, das leis humanas. Agora, do ponto de vista divino, de Deus, do que Deus instituiu, não. E isso nós vemos no texto que frequentemente eu tenho citado, Gênesis capítulo 2, versículo 24. E também nós temos outros textos, né, nas claras passagens do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que por causa da prostituição, por causa da imoralidade sexual, cada um tenha o seu próprio marido, cada um tenha o seu próprio marido e a sua própria esposa, justamente para coibir qualquer tipo ou modelo de casamento que fuja daquilo que Deus determinou, entre um homem e uma mulher. Por isso, a fins de coibir esse tipo de prática, o apóstolo Paulo ressalva a importância da lei do casamento. Cada mulher tenha o seu marido e cada marido tenha a sua mulher. E claramente esses textos implicam, né, em quantidade. E a quantidade é sempre clara. 2 tornam-se 1. A matemática é essa. 2, um macho e uma fêmea se unem e não mais serão 2, agora serão 1. Pode passar. A poligamia, evidentemente, ela é considerada adultério. Por quê? Porque somente o primeiro casamento deste indivíduo, que tem 2, 3, 4 mulheres, e veja, quase sempre, não é a quantidade de homens que aumenta na poligamia, é sempre um homem com uma quantidade maior de mulheres, até porque dentro dessas sociedades, dentro dessas culturas, elas sempre tendem a ser culturas patriarcais, né? Que o homem tem a total autoridade sobre a mulher. Então, quase sempre, a poligamia ela está diretamente ligada a um homem com uma quantidade de mulheres. E isso é adultério. É importante nós frisarmos que a poligamia é adultério. Apenas o primeiro casamento ele é reconhecido diante de Deus. O segundo não pode ser chamado de casamento, pode ser chamado de um caso extraconjugal, e o terceiro, o quarto e sucessivamente. Somente o primeiro casamento é que vale. 2, 3, 4 pessoas dentro de um mesmo casamento, isso é considerado um adultério. E é por isso que nós estamos falando da poligamia. Porque a poligamia fere o mandamento do Senhor. Fere diretamente o mandamento que diz, não adulterarás. Porque poligamia é adultério. Uma questão a se refletir é se um novo convertido polígamo pode ser aceito na comunhão do corpo de Cristo? A resposta é clara. Com a pregação do Evangelho, avançando no mundo, o Evangelho ele vai alcançar as demais culturas, por meio dos missionários. E eles vão levar, não uma mensagem nova, do ponto de vista daquilo que foi apresentado por Cristo pelos apóstolos. Não, ele vai levar a mesma mensagem, a mensagem de arrependimento, vai introduzir todos os princípios espirituais da Bíblia a qualquer povo, né?
E independente da sua cultura, o evangelho ele também tem a necessidade de transformar culturas, porque existem culturas boas, mas existem culturas que são predominantes más, né? E esse aspecto cultural da poligamia, ele deve ser repudiado independente de qualquer cultura. Não é porque aquele povo tem esse costume que o evangelho vai aceitar esse costume e vai se acomodar, vai se adaptar a ele. Não. O evangelho é uma segunda via aos homens. Ele não se adapta a absolutamente nada. É uma mensagem direta, é um fato concreto, ocorrido. O Filho de Deus morreu na cruz e todos aqueles que nele crê têm a vida eterna. Então, veja, é claro que se alguém se converter, se um polígamo, se um homem que tem mais de duas mulheres, né, mais de uma mulher, no caso, ele vier a se converter ao evangelho, evidentemente haverá uma transformação na vida dele. E partimos do ponto que converter-se a Cristo é morrer para o pecado. Se a poligamia é pecado, qual é o resultado disso? Ele terá que despedir as mulheres. Despedir as mulheres. Por quê? Porque a poligamia é pecado em qualquer lugar do mundo. Mesmo nas culturas mais remotas, mesmo em uma ilha deserta, onde tem 50 mulheres em um homem, independente, só pode haver um casamento. Não pode contrair todas elas. Pode passar. Às vezes, e quase sempre, o questionamento que se faz é emotivo em relação a um polígamo quando ele se converte. Porque o que se pensa? Mas o que nós vamos fazer com esse indivíduo que contraiu um casamento com várias mulheres e ele possui vários filhos e agora ele vai despedir os seus filhos e suas mulheres? Isso é injusto. E de certa forma, do ponto de vista civil, é injusto mesmo. É responsabilidade desse homem que contraiu, vamos hipoteticamente pensar, 10 mulheres, ele vai ter que arcar com as 10 mulheres, mas vai ter que manter apenas um casamento. E aí vamos pensar o seguinte, vamos olhar na seguinte ótica, de 3 formas diferentes. Do ponto de vista da palavra de Deus, a doutrina bíblica do matrimônio, Gênesis 2, 24, Mateus 19, 5 e 6, 1 Coríntios 7 e Romanos 7, 1, deixa claro que o casamento só é possível entre um homem e uma mulher. Então, do ponto de vista de Deus, não tem o que fazer. Se ele contraiu uma quantidade de mulheres, do ponto de vista divino, vai ter que despedir todas elas. Do ponto de vista apostólico, dos apóstolos que lidaram com essas coisas, nós temos 2 textos interessantes, que é o texto de 1 Timóteo 3:2 e Tito 1:6, que falam a respeito das condições para que alguém ocupe a função de presbítero e bispo. Vamos ver esses textos? 1 Timóteo 3:2. Por que esses textos são importantes em relação a essa temática? Porque em uma observação, uma leitura um pouco descuidada, alguém pode vir a pensar que esses textos estão pressupondo a presença de polígamos dentro da igreja do Novo Testamento. E não é bem isso. Nós vamos ver. 1 Timóteo capítulo 3:2 é o primeiro texto. Está aqui, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Vamos fazer a leitura do 1 também. Diz assim: fiel é esta palavra. Se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E o que ele não pode ser? Não pode ser dado ao vinho, não pode ser espancador, mas deve ser amável, inimigo de contendas e não ganancioso. O que está dizendo? Que a condição para um irmão ocupe
a função, a autoridade, né, o cargo eclesiástico de bispo, ele deve ser marido de uma só mulher. E alguém pode pensar, se o texto está exigindo que ele seja marido de uma só mulher, então quer dizer que existiam pessoas dentro daquela comunidade que tinha mais de uma mulher e que podia. Mas se fosse querer ocupar a função de bispo, só poderia ter uma. Não é isso que o texto está dizendo. Porque se nós usássemos esse mesmo modo de interpretação, nós poderíamos dizer o seguinte, que o bispo, ele não pode ser um homem dado ao vinho, mas os demais irmãos podem ser. Nós diríamos a mesma coisa, o bispo, ele não pode ser espancador, mas os demais irmãos podem ser. Então, a lógica não se aplica, essa lógica de interpretação não se aplica aos demais textos. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que ele deve ser marido de uma só mulher, o conceito aqui é que ele seja casado. Exige-se isso por parte do bispo. E que quando ele repudia o tipo de coisa que, por exemplo, que ele não pode ser espancador nem ganancioso, isso é repudiado porque isso é pecado. Não é só o bispo nem o presbítero, todos, nenhum homem da igreja, nenhum novo convertido, nenhum fiel pode ser espancador, nenhum deles pode ser ganancioso. Tudo que se aplica, todas as qualidades que se aplica ao cargo do bispo, se aplica a todos os irmãos da igreja. Porque diante de Deus, todos nós exercemos um tipo de sacerdócio. Então todos nós temos que nos apresentar com tamanha condição e pureza diante dele. Mas essas condições aqui estão implícitas ao cargo específico, porque essa pessoa vai assumir uma autoridade acima da autoridade dos demais. Então, é exigido desta pessoa aquilo que é exigido de todos os irmãos. Não há exigências na Bíblia, no Novo Testamento, que não se aplica à igreja como um todo. Não existe. Não existe. As exigências são iguais a todos os irmãos. E o segundo texto que também traz esse conceito é Tito 1,6. Quem lê Tito 1,6 vai pensar a mesma coisa. Olha o que diz Tito 1,6. Vamos ler também o 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabeleça presbíteros, como já te mandei. Versículo 6, aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem desobediência, é necessário que ele seja irrepreensível, dispenseiro de Deus, não soberbo, não irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Aí quando alguém, sem cuidado, lê o versículo 6, que diz que o bispo tem que ser marido de uma só mulher, ele pode, sem cuidado, pensar que dentro da igreja havia pessoas que tinham mais de uma mulher, mas que o bispo não poderia ser assim. Não. O texto está falando que o bispo, novamente, o mesmo texto, o mesmo conceito de ordenação de presbíteros, e o que está sendo ordenado aqui é que o presbítero seja casado. E é evidente, casado com uma só mulher. Então, não dá para fazer nenhuma pressuposição e nem inferência ao texto, porque o texto não está dizendo, e no contexto geral aqui, bem como nos documentos que nós temos do Novo Testamento, documentos do período do primeiro século da igreja, não se pensava em igreja cristã e poligamia. Nunca foi aceito. Nunca foi aceito. Poligamia e igreja cristã. Nós temos muito hoje missionários. Os missionários, irmãos, eles têm um problema muito sério. Os missionários que viajam e levam o evangelho a lugares onde, por exemplo, nós encontramos a presença da poligamia. É um dilema que eles se encontram. A maioria dos missionários, eles começam a trabalhar pensando nas crianças, pensando nos jovens, pensando nas próximas gerações. Por quê? Porque às vezes você não consegue quebrar uma cultura, fazer com que uma cultura inteira se converta a Cristo e abandone a poligamia. Não.
Mas se você fizer isso nas crianças, se você ensinar os filhos dos polígamos, com certeza, daqui 1, 2 gerações, você conseguiu diminuir ou até extirpar a poligamia daquele país. Então, é um processo altamente complexo. Então, os missionários, às vezes, têm que lidar com isso. Tem que saber lidar com a dinâmica da coisa. É evidente que a palavra de Deus, ela repudia a poligamia. Porque a poligamia é adultério e atenta contra a família. Mas, pensando na mudança e na transformação, às vezes isso é um processo um pouco mais demorado. Por último, os efeitos gerados por fazer da monogamia condição de admissão na igreja. Primeiro, em relação aos efeitos. Os efeitos geralmente é aqueles efeitos que recaem sobre os filhos e sobre a esposa. Porque um homem, ele tem 10 esposas, vai despedir 9, vai ficar com uma só e com os filhos advindos desse matrimônio, dessa união, e vai lançar fora os demais. Como que nós poderíamos pensar numa maneira de minimizar esses efeitos? Primeiro, geralmente, nessas culturas em que o homem é casado com 10 mulheres, geralmente são as 10 mulheres que trabalham, não é o homem. Entende? Quase sempre nessas culturas a ideia é essa, né? O homem é aquele que celebra festas, que atende as mulheres, que canta, que promove cultura dentro de casa, e as mulheres que trabalham nessas culturas, entendeu? As mulheres que dão duro, as mulheres que cuidam dos filhos, que administram a casa. Então, assim, há uma independência por parte das mulheres. A ideia central é que as mulheres não precisam dos homens. Nessas sociedades, elas podem se virar sozinhas, porque é elas quem fazem tudo para os homens. E os homens mantêm a predominância na sociedade, colocando essas mulheres debaixo do seu jugo. Mas, querendo ou não, quase sempre nessas sociedades a mulher sustenta o homem. Não é o homem que sustenta a mulher. Até porque, cá entre nós, não dá para sustentar 10 mulheres. Nem nenhum aspecto. Segundo, do ponto de vista civil, o homem pode dispensar as mulheres e os filhos e pode arcar financeiramente, ele deve arcar financeiramente, sustentando essas mulheres e os filhos advindos desse casamento. Ele pode romper, se ele aceitar a Cristo, se ele se converter a Cristo, ele pode romper com os relacionamentos, mas isso não isenta ele da responsabilidade com essas mulheres, que ele adquiriu. É consequência do erro, e ele tem que assumir o erro que ele cometeu. E por último, é importante frisar, se o homem tiver 30 mulheres, eu assisti inclusive há muitos anos atrás um documentário de um homem que tinha 30 mulheres, o que ele vai fazer? Ele vai manter uma. Aí ele pode escolher qual que ele quer? Claro que não, ele vai manter a primeira, porque o primeiro é o único casamento que foi aceito diante de Deus. O que veio após disso é extraconjugal adultério. Foi o primeiro casamento, neste caso, um caso de poligamia, presta atenção, um caso específico, de poligamia, um homem que tem 30 mulheres, despede 29 e fica com uma. E vai arcar financeiramente para cuidar das outras. Porque isso do ponto de vista civil e legal, é correto. Pode passar. Agora falaremos do divórcio. O divórcio também ele é fundamental. Por quê? Porque o divórcio, dependendo da forma como ele se dá, ele pode incorrer na quebra do mandamento. Não adulterarás. Então preste bastante atenção nessa parte. O divórcio é a anulação do vínculo matrimonial, da união do matrimônio, de sorte que as partes deixam de ser marido e mulher, deixam de ser um e voltam a ser dois. É isso que o divórcio faz. Ele dissolve aquilo que foi feito um e torna a tornar-se dois. Esta é uma definição que fica evidente à luz do Antigo Testamento.
que quando um homem despedia a sua mulher, estava livre para casar de novo, novamente. O casamento, ele é indissolúvel, não pode ser dissolvido. Naturalmente, ele só é dissolvido pela morte. É o que diz as Escrituras. Como disse Jesus, o que Deus uniu, não separe o homem. Porém, a morte natural, segundo Deus, né, seria a única variável no mandamento que poderia dissolver o vínculo. Estão casados, unidos segundo a vontade de Deus, e o que uniu não pode ser separado, mas, naturalmente, dentro dos processos naturais, a morte pode separar. E isso não é considerado divórcio, evidente. Isso não é considerado divórcio. É a separação, né, natural que se dá pela morte. Então, o casamento em si, do ponto de vista divino, segundo a vontade divina, como foi pensado por Deus desde o princípio, deveria ser assim. Deveria e deve ser assim. Pode passar. O homem ou a mulher, quando decidem arbitrariamente, como juízes, ou em comum acordo entre ambos, deixar o seu cônjuge, incorre no divórcio, que é também considerado pecado. Logo, se uma das partes vir a contrair uma nova relação, elas estarão em adultério, quebrando o 7º mandamento. E aí eu vou passar em seguida as condições em que isso não se caracteriza pecado. Mas veja bem, de um modo geral, o que o texto da palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 7, versículo 1 e 2, é que o homem e a mulher, eles estão ligados pela lei do casamento enquanto vivem. Se vier a morrer, o homem ou a mulher pode contrair um novo casamento, né, que em nada ela estará pecando. Ele vai sair do estado de santidade, que é o primeiro casamento, marido, mulher morreu, vai casar de novo, permanecerá no mesmo estado de santidade e pureza, que é o curso natural dos homens, né? O curso que Deus instituiu na humanidade. Então, se um homem ou uma mulher, por quaisquer razões, que não sejam as que eu vou apresentar posteriormente, decidem separar-se, constituindo o divórcio, é pecado. E se eles contraírem um novo casamento, aí é adultério. Pode passar. Existem o que podemos chamar de bases legais para o divórcio. Na lei de Deus, é o seguinte: se Deus instituiu uma lei, somente Deus pode colocar condições para que essa lei não seja cumprida. Homens não podem decretar isso, homens não podem mudar isso, juízes não podem mudar isso, o Estado não pode mudar as leis de Deus são imutáveis, somente Ele pode alterá-las. E devido à dureza do coração dos homens, que infelizmente estão imergidos num pecado, Deus instituiu algumas leis a fim de preservar pelo menos a vida do ser. Mas é muito importante eu deixar claro que a vontade de Deus é que aquilo que Ele uniu não seja separado. O matrimônio é um pacto indissolúvel, é algo que não dá para dissolver e tornar dois, a não ser pela morte. Não obstante, Deus, devido à dureza do coração humano, decretou bases legais para o divórcio. Preste bastante atenção nisso. Primeira base é quando há o adultério. Vou mostrar para vocês 2 textos. O primeiro texto está aqui em Mateus, no capítulo 5 mesmo, no versículo 31. Jesus faz a citação da lei dizendo: foi escrito, aquele que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Aquele que deixar a sua mulher, dê carta de divórcio. Esse é um mandamento que foi instituído
preste atenção aqui, segundo a lei mosaica. Por quê? Porque os homens sabiam que a condição para contrair o novo casamento era a morte. E os homens, devido à dureza do coração, para tornar possível um novo matrimônio, eles estariam dispostos a matar as suas esposas. Então, a fim de preservar a vida, Moisés lhes permitiu dar cartas de divórcio às suas esposas, para não profaná-las e a fim de que os homens não praticassem o mal em relação a elas. Mas Jesus ele vai dizer o seguinte, no versículo 32, lemos o 31, agora é o 32, ele diz, mas eu, e nós estamos falando de Deus falando, Jesus é Deus, ele diz assim, eu vos digo que qualquer que divorciar de sua mulher, não sendo por causa da imoralidade sexual, faz com que ela cometa adultério, e aquele que casar com a divorciada comete o adultério. Então, a única condição para que haja o divórcio é se no relacionamento houve a imoralidade sexual. No caso aqui é o adultério. Uma das partes cometeu adultério. Então a outra parte tem a opção de perdoar ou tem a opção de perdoar e se separar. E esta estará livre para contrair um novo casamento. Porque quem quebrou o vínculo matrimonial unindo-se com outra foi o cônjuge que errou. Então esse é um entendimento, pelo menos que o segmento cristão mais conservador se tem até hoje, de que somente o adultério, né, que pode ser aí a exceção, né, a primeira exceção para o divórcio. Segunda exceção, melhor, nós fizemos a leitura do texto de Mateus 5,32. Vamos ler mais um texto para ainda ratificar o que está sendo dito pela Bíblia. Mateus 19. Em Mateus 19, nós vemos de novo Jesus falando. Jesus acerca do divórcio. Alguns mestres da lei vieram testar Jesus, para ver se Jesus ia falar alguma coisa do qual poderia depois ser objeto de uma notícia crime contra ele. Veja, Mateus no capítulo 19, está escrito o seguinte, no versículo 4, respondeu-lhes, não leste que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Então perguntaram, por que mandou Moisés dar-lhe cartas de divórcio e mandá-las embora? Perguntando para tentar pegar Jesus. Jesus diz a eles, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu mandar embora vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. E aí entra Jesus. Eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar, não sendo por causa da imoralidade sexual, com outra, e casar com outra, comete adultério. Até aqui. Novamente. Então, o divórcio, ele só é permitido aos moldes bíblicos, conforme ensinou Deus desde o princípio, por meio do adultério. Se houver adultério, pode haver o divórcio. Caso contrário, se um homem ou uma mulher decidir meramente se separar, eles estão ligados pela lei do casamento, que não pode ser desligada indo até um cartório da cidade e desfazendo um contrato. Segundo caso em que o divórcio é permitido e não constitui adultério, que seria a quebra do mandamento. Quando em uma situação de matrimônio entre um crente e um descrente, e o descrente decide abandonar a parte crente por causa da fé,
ou outro motivo que não esteja relacionado à moral da parte crente, então é permitido o divórcio. O que acontece? Vamos fazer a leitura do texto para ficar um pouco mais claro. Essa segunda condição é apresentada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 12. Veja o que ele diz. Aos outros, contudo, digo eu, não senhor, se algum irmão, veja, ele é um irmão, então nós entendemos que ele é filho de Deus, crente em Cristo Jesus e dispõe da irmandade cristã. Se um irmão tem uma mulher incrédula, uma mulher descrente, ele é casado, ele é cristão, se converteu a Cristo, mas sua mulher é descrente, e ela consente em habitar com ele, né, ou ela quer continuar com ele, mesmo o fato de ele ter crido em Cristo, ele diz o seguinte, então, que não a deixe, não deixe a mulher, não a abandone. No versículo 13, e agora, se tem uma mulher que tem um marido incrédulo, e ele consente em habitar com ela, então que essa mulher não o deixe, não o abandone. Estão ligados pelo casamento, porque independente se é um cristão ou não, ele pode ser um satanista, mas se vier a casar, o casamento, se for aos moldes que Deus determina, é casamento, não vai ser invalidado, independe da religião que ele esteja. Casamento é casamento, se for heterossexual, um homem e uma mulher, é casamento, não muda, independente, e deve ser mantido. Então, no versículo 14, pois o marido incrédulo é santificado pela mulher crente, e a mulher incrédula é santificado pelo marido crente. De outra forma, né, os filhos seriam impuros, mas agora os filhos são santos, porque a parte crente santifica o casamento. Versículo 15, se contudo o descrente, veja bem, uma atitude por parte do descrente, se o descrente se apartar, o apóstolo Paulo fala, então aparte-se, então a parte crente pode se apartar. Se contudo o descrente se apartar, então a parte crente pode apartar-se. Nesse caso, o irmão crente ou a irmã crente não está sujeito à servidão. Servidão aqui é a servidão que está em Romanos capítulo 7, versículo 2. O homem está ligado ao casamento, ou o homem está ligado à sua mulher enquanto ambos vivem. Essa é a lei do casamento. E ela não, essa parte crente, se o descrente for embora, ela não está presa à servidão da lei do casamento, então ela estará livre. Mas veja bem, tem que ser uma postura por parte do descrente, não da crente, entende? O descrente tem que tomar a atitude de abandoná-la, seja por causa da fé, ou seja por alguma outra razão. Mas, espera aí, não pode ser por um motivo moral observado naquela parte crente, ou seja, vamos pensar num casal, uma mulher cristã, não, uma mulher ímpia e um homem cristão, vamos pensar hipoteticamente assim, e a mulher ímpia, mesmo sendo ímpia, ela tem uma postura moral, e o fato de o marido dela ser cristão pode incomodá-la, mas mesmo assim ela mantém unida a ele. Mas esse homem que é cristão, ele chegou na igreja e não mostrou a sua característica de um cristão. Ele quis se engracinhar, por exemplo, com uma mulher casada. Então, ele deu motivo, né, para a parte que não é cristã, para aquela mulher dele que não é cristã, abandoná-lo, porque aquela mulher, ela não tem nenhum princípio religioso, ela tem uma lei moral, então ela simplesmente diz, olha, eu estou sabendo que você se engracinhou com uma determinada pessoa e estou indo embora, não quero. Então, a atitude partiu do descrente, mas por causa de um comportamento imoral do crente, não é o que o texto está dizendo, então preste atenção, tem que ser uma atitude do descrente,
E esse descrente tem que estar, né, em uma condição de tomar uma atitude de separação por causa da dureza do seu próprio coração. Então, nesse caso, a parte que é crente, a parte que está em Cristo, ela não está presa à lei do casamento. Então, seria a única razão. Então, quando falamos abandono, nós estamos seguindo o conceito desse texto, que fala que o abandono só pode partir da parte que não é crente, e não da parte crente. Pode passar. E em relação aos irmãos, a igreja de Cristo, os que estão em Cristo, os casais, o que podemos falar sobre isso? Quando por qualquer motivo um casal de crentes decide se divorciar, isso não é possível. Isso não é possível. Já vou te adiantar isso. Pois o rompimento de um contrato civil não é condição para anular a lei de Deus. Em relação a isso, devido à dureza do coração, o apóstolo Paulo diz que a ordem do Senhor é que não se separem. A ordem. Não se separem. Mas caso isso aconteça, restam duas opções. Vamos ler aqui no mesmo texto, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 10 e 11. Diz assim: todavia aos casados mando não eu. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe sua mulher. Duas condições para um casal cristão que está decidido a se separar. Primeiro, é óbvio deixar claro que, se não houver imoralidade sexual na questão, não pode haver separação. Se não houver adultério, não pode haver separação. Ah, eu não estou me dando bem mais com ela. Ah, irmão, acabou o amor. Isso não é um problema. Não pode haver separação. Isso não é fundamento para que se haja separação. Ah, mas eu vou lá no juiz, vou no cartório, nós vamos dar entrada. Pode dar entrada, pode seguir com um processo de separação civil. Vai se repartir os bens e tudo mais. Mas diante de Deus não é possível desvincular. O casamento não é do Estado, o casamento é de Deus. Não dá para separar. Não é possível separar. Tem que se resolver os problemas do relacionamento observando a palavra de Deus. Mas, se isso acontecer, então nós temos duas situações. Esse casal, por causa da dureza do coração, resolveram se separar, tudo bem, mas aqui nós temos dois pontos fundamentais que o apóstolo Paulo diz que não manda a ele, mas manda o Senhor. Se o Senhor manda, é a ordem. Diz assim: primeiro, que fiquem sem casar. Quer separar? Tudo bem, mas fique sem casar. Ah, nós decidimos que o amor acabou, vamos separar. Tudo bem, mas fique sem casar. Mas e se eu casar? Enquanto o homem ou a mulher estão vivos, eles estão ligados pela lei do casamento. Se separar e casar com outra pessoa, estará em adultério. Então, ao casal cristão que está pensando em separar, já entenda o seguinte: não vai poder casar de novo. Segundo, tem a opção que é a vontade de Deus, que se reconcilie. Que se reconcilie. Independente se está separado, mas que busque a reconciliação, porque a vontade de Deus é que aquilo que Ele uniu, o homem não separe. Veja, irmãos, todas as leis de Deus, elas não estão para barrar somente as intenções dos homens. Não, é preservar a família. A intenção de Deus é preservar a família. E às vezes atitudes como estas são atitudes que militam contra a família. E vão estar barrados pela lei de Deus. A lei de Deus é um grande muro, uma grande muralha intransponível. Então, se um casal de crentes se separar, saiba que ou vai ficar sem casar ou que se reconcilie. Não tem como
desligar, divorciar, dissolver, a não ser pela imoralidade sexual. Porque abandono não se aplica a cristãos, se aplica a julgo desigual. Pode passar. O mal social. O adultério é o mal da sociedade, né? E uma das citações que eu vou logo dizer aqui é a citação do Charles Hodge, teólogo da teologia sistemática. Ele diz o seguinte, que depois do homicídio, o adultério é o pior crime social, porque o homicídio mata o homem e o adultério mata a família. A sociedade ela é regida por leis, e estas servem para manter a ordem ao invés do caos, a ordem social ao invés da desordem, o caos. Bom seria se o Estado seguisse a lei de Deus no que concerne ao 7º mandamento, não adulterarás, e agisse no sentido de punir aos moldes da lei e repudiar o comportamento sexual ilícito, ao invés de aplaudi-lo ou incentivá-lo. Diante desta afirmação, se faz necessário 2 observações sobre o que Charles Hodge chama de crime contra a família. Pode passar. Quais são essas 2 observações sobre o crime contra a família e o divórcio como um mal da sociedade? É o seguinte: primeiro, é ilusão esperar que o Estado tome medidas no sentido de impedir as violações do 7º mandamento, assim como ele faz com o 6º ou com o 8º e o 9º mandamento. Olha aí para vocês verem na Bíblia de vocês. Me fale para mim qual é o mandamento anterior, o 6º, e quais são os mandamentos 8º e 9º. Quem pode falar isso para mim? Está lá em Êxodo, no capítulo 20. Não matarás. Não matarás, não furtarás e não dirás falso testemunho. O Estado, ele penaliza pessoas que infringem esses mandamentos, mas o Estado não penaliza pessoas que infringem o 7º mandamento, não adulterarás. Sendo que esse 7º mandamento, em ordem de periculosidade e de consequências malignas para a sociedade, é o pior. Todos os pecados são pecados, mas um pecado que milita diretamente a família, para destruir a família, é de menor grau a alguém que furta. Você prefere ver uma situação de adultério dentro de uma família e uma família inteira ser desgraçada, ou você prefere que alguém perca, que essa mesma família perca um bem? Perca um bem, porque um bem pode ser recuperado. Então, são questões, né, que deveriam ser observadas também pelo Estado. O Estado deveria impor penas civis, óbvio, penas civis, para aqueles que quebram o mandamento do adultério. Mas, como o Estado está separado de Deus, como o Estado repudia Deus e é contrário à vontade de Deus, o Estado aplaude, é bem visto, né? O Estado promove, inclusive, coisas que são relativas à imoralidade sexual. Segundo, a história do mundo revela que o mal em questão, e aí estamos falando do adultério, nunca poderá ser mantido dentro dos limites apropriados, a não ser pelo casamento. Ou seja, o adultério é um mal que alcança a sociedade, que infere na sociedade sérios danos e que não pode ser extinto dela. Enquanto Jesus não voltar, esse mal não pode ser extinto da sociedade, mas aquilo que preserva e que foi instituído por Deus para contrariar esse mal social é o casamento. O casamento, ele diretamente combate a existência do adultério. O casamento diretamente é a medida de Deus contra o adultério. É evidente que o casamento não foi criado por Deus com esse propósito, mas ele acaba assumindo esse propósito. O apóstolo Paulo mesmo diz que por causa da prostituição
cada homem tem a sua esposa e cada esposa tem o seu marido. Por quê? Por causa da prostituição. Pode passar. Estamos terminando e caminhando para o fim. Matrimônios proibidos também podem incorrer na quebra do 7º mandamento. Que certos casamentos são proibidos é juízo quase universal da raça humana. E ao longo da história se viu o casamento entre parentes mais próximos, entre os egípcios, os persas e os romanos. Neste e em outros casos, é mais do que claro que a percepção coletiva, ou seja, a percepção que os homens têm, né? A percepção coletiva implica em um consenso moral que se fundamenta na constituição do ser criado. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Que, de modo geral, a sociedade, de modo geral, ela claramente repudia qualquer modelo de casamento que seja diferente daquele que Deus instituiu, independente se essa sociedade é cristã ou não. Os homens, de um modo geral, mostram o repúdio a certos tipos de casamento. E isso está na constituição do ser. É uma lei moral que Deus colocou dentro do homem para que o homem não se relacione de modo algum com seus parentes mais próximos. Então, o matrimônio entre parentes próximos é repudiado pelos homens. E não é repudiado somente por causa da situação consanguínea. Ele é repudiado por outros fatores ainda piores que esse. Porque a questão consanguínea, ela pode trazer ao mundo crianças, né? Pessoas totalmente deformadas. Ela pode fragilizar toda a estrutura do DNA, né? De uma hierarquia familiar. Mas existem outras questões que ainda são piores que essa que nós veremos no próximo slide. E nesses casos, em que todos os homens, quando observam, ou pelo menos quase toda a raça humana, quando observa esse tipo de comportamento, esse tipo de relacionamento, casamento entre familiares, faz-se a voz do povo, né? Vox populi, a voz Dei. Voz do povo é a voz de Deus nesse sentido. Todo povo, toda raça, todo ser criado repudia esse tipo de atitude. Pode passar. A base da proibição do casamento entre pessoas, né, entre parentes. Inclusive, eu recomendei a leitura de Levítico capítulo 18. Quem não leu, puder ler, quiser ler, para ter um entendimento melhor, tamanho repulsa de Deus, né? Pode fazer a leitura. As duas razões mais naturais e evidentes pelas quais são proibidos o casamento entre parentes são: primeiro, o afeto natural entre parentes é incompatível com o amor conjugal. Ambas coisas não podem existir. A última é a destruição da primeira. Esses afetos naturais na família não são somente naturais, mas também sagrados e devem ser respeitados. Por natureza, o filho, ele tem um afeto para com a mãe, a filha para com o pai, o irmão para com o irmão. Esse é o afeto natural, é o amor natural que se tem um pelo outro. Isso é totalmente natural e instituído por Deus. O filho, ele está apegado ao pai e à mãe, e existem ainda, além desse instinto natural, os mandamentos, como aquele que nós verificamos aqui: honra o pai e a mãe, que também tem um propósito de resguardar essa autoridade, esse amor e esse vínculo. E existe também o amor conjugal, que é o amor entre o homem e a mulher. O amor natural de um filho para com a sua mãe é totalmente diferente daquele amor do pai para a sua esposa, do marido para com a sua mulher. Aonde existe o amor conjugal, não pode existir o amor natural, porque o amor natural é um amor que se dá nos vínculos familiares. É aquele amor do filho para com a mãe, para com o pai. Se houver, por exemplo, se aquele filho tiver um tipo de amor conjugal
para com a sua mãe, então o princípio natural da constituição do ser está totalmente emergido no pecado. Nós vemos casos como esse na sociedade, e não há lugar onde isso não é repudiado. Aonde há o amor conjugal, não pode haver afeto e carinho familiar. É duas coisas diferentes. É o amor no seu aspecto homem e mulher, e o amor no seu aspecto filho, filha, família. Existem termos aqui, eu não vou citar esses termos, porque acho que aqui agora não é o momento para isso. Mas eu poderia fazer a citação dos termos gregos da palavra amor, e você entenderia mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Mas a questão é, se há um amor conjugal, não pode haver afeto, carinho natural, que é próprio do comportamento ou do tipo de amor dirigido de um filho para com o pai ou a sua mãe. Se isso se inverter, nós temos um sério problema. Então, isso é repudiado pela sociedade. Pode passar. Segundo, o respeito que se deve ter pela pureza doméstica. Quando as pessoas estão intimamente ligadas entre si, a ponto de justificar a sua vivência, a sua vida como uma família, né, devem ser sagradas umas para com as outras. Se isso não fosse tão natural, né, certo seria impossível frear os jovens do mal quando crescessem na familiaridade doméstica. O que eu quero dizer com isso? Que esse amor que existe dentro da família, se ele não fosse um amor tão natural que um irmão tem para com uma irmã, se esse amor não fosse um amor tão natural e puro que um filho tem para com o pai e para com a sua mãe, nós teríamos, por exemplo, ocorrências de, por exemplo, o jovem, numa família em que temos um casal, um menino e uma menina, nós poderíamos ter o problema do menino atentar-se, né, olhar diferente para a menina. Imagine dentro da sua casa esse evento. Você tem 2 filhos, um homem e uma mulher, e o menino ou a menina olha diferente para o menino. Mas você percebe que isso não acontece. E por que não acontece? Porque Deus colocou no instinto humano esse afeto puro que um tem para com o outro. Então isso pode acontecer por causa do pecado. Mas naturalmente, na esmagadora maioria dos casos, isso não acontece. Dificilmente um filho vai olhar diferente para sua mãe. Dificilmente o pai vai olhar diferente para sua filha. Mas acontece, e isso é um mal social, é a manifestação mais maligna que se pode ter dentro da própria casa. Mas veja, normalmente isso não acontece. Eu não sei vocês, mas eu fui criado, né, dentro de uma casa e vivi toda a minha juventude, né, com a minha irmã dentro do quarto. E eu acho que isso não é novo. Acho que vocês não são filhos de uma... vocês não, a maioria de vocês não são filhos únicos e viveram, né, nessas condições, e nem por isso ninguém atentou com o olhar, nem desejou, cobiçou. Isso porque do amor natural, que do ponto de vista divino chega a ser sagrado, deve ser respeitado como uma pureza do lar. Dentro da casa, dentro do lar, não pode haver nenhum tipo de cobiça nesse sentido. Porque se isso acontecer, é mais do que pecado, é uma maldição sobre a família. Então, são coisas que Deus instituiu no homem. Por isso que os jovens, eles crescem, os irmãos crescem, e nem por isso os irmãos se cobiçam. Mas se amam, se respeitam com carinho e com a pureza. E isso é lindo, isso é maravilhoso. E isso só é possível por causa de Deus. Só que preste atenção. Existem sociedades que isso pode ser mudado. Nós temos Sodoma e Gomorra é um exemplo claro de todos os tipos de relações sexuais ilícitas eram praticadas nesse lugar. Por isso, foi destruído por Deus. Pode passar. E para finalizar, um homem sem uma lei escrita,
mostrou que possui internamente em seu coração, José mostrou sua integridade de caráter e temor ao Senhor ao dizer: como, pois, posso cometer esse tão grande mal e pecar contra Deus? José na casa de Potifar. Quando a esposa de Potifar cobiçou a José, José disse o seguinte para ela: como, pois, posso cometer esse tão grande mal, do ponto de vista social, do ponto de vista da situação onde ele estava, debaixo das ordens de Potifar, tendo domínio a tudo aquilo que Potifar tinha, menos sua esposa, né? Como ele poderia fazer tão grande mal ao seu senhor, e ao mesmo tempo, como ele poderia pecar contra Deus? Olha para você ver, não tinha uma lei escrita, não tinha um mandamento escrito, mas em seu coração ele sabia que isso constituía em um grande mal, e isso constituía em um pecado contra Deus. O adultério milita contra o casamento e contra a família. Por isso, a vontade de Deus, ela vai no sentido de preservar toda lei do casamento, preservar o matrimônio, preservar a família, os filhos e tudo que diz respeito à união matrimonial. Amém? Semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos para o próximo mandamento: não furtarás. Amém? Uma salva de palmas para Jesus.